Eu, Mauro Pacífico, nasci na Fazenda Canchim, hoje é Centro de Pesquisa da Embrapa, em 23 de fevereiro de 1954. Casado com a Sidoca Maria Aparecida, né? E com 2 filhos, Alexandre e Rodrigo Pacífico. A Fazenda Canchim era uma fazenda de centro experimental de gado. Eu nasci com uma deficiência num pé. Tenho um problema no pé que nasceu torto, né? O pé esquerdo. E hoje que, inclusive, até nos calçados eu tenho que usar com dois números diferentes, né? Mas enquanto o calçado, o sapato, o tênis, tudo bem. Mas uma chuteira que eu gosto de futebol também, tem que comprar 2 pares, né? A Fazenda Canchim, a minha infância foi trabalhar na roça. Dos 13 anos, tive meu pai que tinha problema físico, né? Ele era afastado do ministério lá, e onde que eu tinha que trabalhar. Trabalhei até uns 15, 16 anos na roça. Eu na Fazenda Canchim praticava esporte. E lá só tinha futebol, né? Tinha o campo lá que era proibido jogar durante a semana. E a gente jogava no meio da colônia, lá fazia os rachão, e chega sábado e domingo, né, que era permitido jogar, a gente fazia o rachão no sábado e jogava no time de futebol contra time de... E fui também jogador de futebol no período de 2 anos a 3 anos num clube daqui de São Carlos. 17 a 19 anos vim jogar num time de futebol, que é o Estrela da Bela Vista, que era uma divisão intermediária na época lá. Além desse defeito físico que eu tenho no pé aí, que já foi comentado, eu tinha um problema de arritmia. E principalmente era na época que jogava em casa, tinha aquele problema de ansiedade, né? Então veio provocar uma batedeira durante um jogo. E onde eles me afastaram. Isso num período de 2 anos já praticando esporte. Eu era o cara mais novo do time, de 17 anos a 19. Devido a um problema que eu tive cardíaco, fui obrigado a parar de jogar futebol. O primeiro contato com o jiu-jitsu era uma orientação médica, que ele mandou eu fazer uma academia. Então fui na academia fazer musculação. E quando eu voltei lá para o médico, ele teve um retorno no banco, naquela época que trabalhava, e ele perguntou como está indo. Eu falei que eu estava com os braços que eu não podia nem esticar. Ele falou, não, te mandei você fazer um esporte, uma espécie de uma atividade, uma ginástica, alguma coisa assim, mas não uma musculação. Em 1980 eu entrei na academia do Romeu Alberto para fazer judô. E num período de 2 anos, eu vi que ele ensinava uma outra arte semelhante ao judô, mais chão. E eu vi que parece que direcionado sempre para 2 pessoas lá. Aí eu perguntei para ele e tal, ele falou se eu queria entrar, que era o jiu-jitsu que ele estava ensinando. Eu comecei a fazer junto com o judô até em 1990. Em relação ao judô, o judô é mais em pé, queda. E o jiu-jitsu é mais chão. Só que era um chão do jiu-jitsu que era muito travado, guarda fechada, e não tinha tanta técnica que tem hoje. E também os caras levavam muito para um lado de uma luta que tinha, era vale tudo, sabe? O treino da academia do Romeu Alberto era mais na base do judô, principalmente, era bastante técnica, ele fazia as quedas também. E a gente fazia um alongamento, um aquecimento, depois a gente ficava em fila ali, vários alunos de um lado, vários alunos do outro, a gente fazia um revezamento em termos de técnica. Isso mais é no judô que funcionava. Agora, quanto ao jiu-jitsu, ficava à vontade de fazer o jiu-jitsu ao que depois do treino de judô.
Em 1984 eu entrei na Faculdade de Direito, onde fiquei conhecendo o Cássio Honda, e que já fazia o judô. E ele passava judô para mim e eu passava jiu-jitsu para ele, isso simultaneamente com a academia do Romeu Berto. Simultaneamente eu treinei com o Cássio Honda e o Romeu Berto, no período de 84 a 90. Olha, eu nunca ia imaginar que de um jogador de futebol ia partir para um lado de artes marciais, no caso. Em 90, eu com a faixa roxa, que tinha conseguido no Romeu, resolvi mudar da academia. Aí convidei o Cássio Honda, nós fomos para Itu, lá no Otávio de Almeida. Fomos bem recebidos, então de São Carlos a Itu nós ia umas 2 vezes por semana. Percurso de 240 quilômetros, 2 vezes por semana. E às vezes, e muitas vezes também, nós ia para São Paulo, na Federação Paulista de Jiu-Jitsu com o Otávio de Almeida. O que eu achei diferente lá no Otávio de Almeida foi o mais aluno, mais técnica, também o nível também dos alunos lá já era um pouquinho mais superior, apesar de que a gente estava também num nível muito bom, onde que ele achou de acolher nós com os braços abertos. Já de início ele já graduou nós com a faixa marrom. E posteriormente em 92, isso foi já de início, 90, né? Em 92 ele já graduou nós faixa preta. Os últimos dias lá com a faixa marrom, o Otávio de Almeida fez um teste comigo lá, lutando com os faixa preta dele lá, com o Luciano Zafir e mais o Celso Cavalini, que era o campeão brasileiro na época, se não me engano. E depois deixamos de ir lá, ficamos em São Carlos mesmo, treinando eu e o Cássio, e no período de 94, uma competição do Paulista que fizeram aqui em São Carlos, ele me fez uma surpresa de parando a luta e de me graduar como faixa preta. A partir de 94, eu juntamente com o Cássio Honda, montamos a equipe Bushido. E ficamos dando aula na faculdade, a Faculdade de Direito de São Carlos, até em 2000. Aí em 2000 nós mudamos para uma outra academia aqui no centro da cidade, que era da Marechal. A partir de 2000 comecei a dar aula em Pirassununga, Monte Alto, Taquaritinga. Esse projeto aqui em São Carlos, eu comecei a verificar, procurar crianças de baixa renda para montar uma equipe. Esse projeto eu comecei numa média de umas 10 crianças, aí não tive ajuda nenhuma de órgão nenhum, nem prefeitura, nem vereadores, nenhum. Cada criança era que aparecia na academia, a gente fazia um cadastro com a data de nascimento, o endereço, principalmente o telefone dos pais, para a gente se comunicar com qualquer probleminha que ia ter. E também os kimonos, eu mesmo que bancava os preços, não tinha ninguém que ajudava, e muitos dos garotos que não tinham condição de vir para a academia, eu ia buscar alguma figurinha que eu tinha. Os projetos sociais que ele mantém faz com que a gente que chega de fora, que trabalha o dia inteiro, que não tem conhecimento disso tudo que ele vem fazendo, faz com que a gente tenha um pouco mais de dedicação para com o próximo. O projeto social do Mauro começou bem antes de 2007, né? Mas nós em 2007 formalizamos esse projeto social. Eu tive a oportunidade de ajudá-lo na questão documental, né? E em algumas aulas também, algumas, né? Porque a maioria era ele quem dava com a gasolina dele, ele passava na casa das pessoas que não tinham condições financeiras, né? Ele doava kimono e fazia esse trabalho social. Primeiro porque ele acredita no ser humano, né? Então ele acredita nesse poder transformador do esporte. Então eu acho que isso foi a maior motivação dele, em transformar pessoas. Uma pessoa que realmente tem um coração que não é dele. Dentro da academia, né, a inclusão social, né, com as pessoas que estão com a gente, né, com deficiente visual, deficiente motor, né, as mulheres. Então assim, não tem aqui, veio para treinar, quer fazer jiu-jitsu, ele está disposto a ensinar, independente de quem seja.
E depois de um tempo, com a persistência e com o desenvolvimento, os treinos ficaram mais duros, porque essa molecada ficou muito boa. Eles iam para campeonato, todos eram pódios, sem exceção, e muito ganhava campeonato, muitos ganhavam campeonato. Tem exemplo que está nos Estados Unidos, tem exemplo que está, mesmo quem não seguiu carreira, está na parte profissional. Foram, assim, além da parte técnica, ele conseguiu desenvolver valores nesse pessoal. Você percebe que ninguém se perdeu, todo mundo ou virou lutador ou é um bom profissional na área que atua. Isso foi bem legal. O objetivo do projeto era tirar a criançada da rua, que muitos deles que estavam escambando para um lado ruim das coisas, né? E onde que a gente orientava, tanto na parte física também, na técnica, a gente fazia bastante, e na cabeça da garotada também, né? Que é uma coisa que mais pegava. E com isso, graças a Deus, foi chegando mais gente, mais crianças também, e saímos bem nisso daí porque revelamos um monte de garoto bom. As aulas para as crianças eram 3 vezes por semana. Então que eu fazia umas brincadeiras lá, colocando umas técnicas de jiu-jitsu no meio. Os meninos do projeto participavam do campeonato, principalmente todos eles era em São Paulo, lá no Bay Barione. Onde que eu alugava uma van, os pais que podiam ajudar no pagamento da viagem, tudo bem, me ajudava. E aqueles eu bancava também, tirava dinheiro do bolso. As crianças que eu levava no campeonato, eles, principalmente, incrível que pareça, iam muito bem. Então, tinha o problema da dança, nunca ter participado, mas depois eles criavam um certo ambiente lá, então foram melhor ainda. Desde a segunda, terceira vez que lá, e me criou um certo problema, porque tinha muita gente que via essa garotada indo lá e aparecia mais garoto, né? Então já as coisas começaram a pesar para mim, porque não tinha ajuda de ninguém, né? Os primeiros que se destacaram no esporte foi o Cobrinha, que é o Rubens Charles Maciel, e o Thiago Silva, que foi campeão no MMA. O Cobrinha, como o Rubens Charles Maciel, eu chamo ele de Rubinho, ele fazia capoeira, né? Um dia ele me chamou, veio comigo lá para ver se eu cedi um espaço para ele fazer aula de capoeira. Aí eu chamei ele para fazer jiu-jitsu e para treinar junto comigo ali também, que ele estava começando, né? Ficamos fazendo uns treinamentos à parte. Pô, os caras com movimento, cara, que era incrível. A capoeira já facilitava para ele fazer aquele tipo de movimento, né? Ele trabalhava numa padaria, né? Onde ele fazia os pães, panetone. Então a gente saía para vender, para conseguir dinheiro para ele participar das competições. Aí, o cara era incrível, né? Já com pouco tempo você percebia que ele estava detonando para valer mesmo. O Cobrinha, ele sobressaiu no jiu-jitsu porque ele era um cara dedicado no que fazia. Gostava de treinar barbaridade e isso começou a competir a partir da faixa azul. E a uma das competições que ele ia também, ele impressionava meio mundo. Todo mundo olhava, ficava vendo aquele magrelo rolar lá que deixava todo mundo impressionado mesmo. Cobrinha, ele me impressionava até a mim, devido ao movimento que ele fazia. E também ele se tornava um cara, por pouco tempo de jiu-jitsu que ele tinha, ele já parecia que já era um cara completo, tanto na produção de guarda, como na passagem de guarda. O Cobrinha trabalhava com a confeitaria. Ele fazia bolo, pão, panetone. Depois ele montou um tempo lá, uma academia, uma padaria para ele, e onde ele começou a fazer panetone. Claro,
vamos entrar no assunto aqui que a gente não poderia deixar de falar aqui, que é o nosso grande Maurão, Mauro Pacífico. Mauro Pacífico, Ele, claro. ele que foi um dos apoiadores assíduos nosso. Cara, o que esse cara fez pela gente, eu acho que ninguém mais faria, né? Em todos os sentidos, cara, de treino, da maneira que ele podia. Cara, ele arrumava ou às vezes pagava do próprio bolso a van para poder levar a galera para São Paulo para competir. Ele foi um cara, é difícil falar dele, né? E nunca quis nada em troca, cara, é impressionante. Então é um cara que, com certeza, a gente deve muito a ele. Se não fosse ele, a gente não teria chegado onde a gente chegou junto aí. Então eu queria que você falasse um pouquinho aí do Mauro, aí, a importância que ele teve aí na tua vida. Eu falo com muita emoção, muito carinho, porque se não fosse o Mauro, eu não estaria aqui, né? E voltando um pouco atrás para falar do Mauro também, que é importante, o Mauro, quando eu tinha confeitaria, o Mauro pegava os panetones, eu fazia panetone trufado, e o Mauro, eu falei assim, Mauro, vamos arrecadar dinheiro para a gente poder ir para os campeonatos, então, né? Eu vou fazer panetone trufado. E o Mauro falou assim, Cobrinha, uma boa ideia, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é panetone trufado, mas o jeito do Mauro, que você mesmo conhece, querendo ajudar todo mundo, ele falou para mim assim, vamos fazer isso. Tá, então vamos fazer isso. E aí eu comecei a fazer panetone trufado, só que eu comecei a fazer vários panetones trufados, e eu coloquei 3 na mão do Mauro. Mauro, vamos embora, tem que vender, né? Vamos vender, eu vendo aqui. E daqui a pouco eu falo assim, Mauro, cadê os panetones? Cobrinha, já vendi. Eu falei, como assim já vendeu, Mauro? Já vendi. Eu falei, então tá. E o Mauro não sabe falar não. Eu pegava mais 3 e jogava na mão do Mauro, né? E daqui a pouco o Mauro me falou assim, eu falei, Mauro, e aí? Não, já vendi. Eu falei, Mauro, já vendeu? Eu falei, pô, a gente vai ficar rico desse jeito. Vendedor mais brabo que existe. Vamos parar de fazer jiu-jitsu, vamos parar de fazer tudo aqui, vamos só vender panetone trufado, né? E aí eu peguei, né, de novo, cara, e fui dando panetone pro Mauro. Chegou uma hora, quem chegou em mim e falou assim, Cobrinha, eu preciso falar um negócio. Eu falei, Mauro, não precisa falar mais nada, vamos continuar vendendo panetone trufado. Ele falou, não, Cobrinha, eu preciso te falar. Rubinho, né? Não falava nem Cobrinha. Ele falou, Rubinho, eu preciso te falar uma coisa. E eu não queria deixar ele falar. Eu falei, você tá ganhando, pô, vamos continuar vendendo, né? E ele falou pra mim, ele me falou assim, ô Cobrinha, Rubinho, eu quero te falar um negócio. Os panetones que eu tô pegando, na verdade, não é que eu tô conseguindo vender, é que eu tô vendendo tudo pra minha irmã. Eu tô forçando a minha irmã a comprar. Então é isso, né? Na verdade, ele, até nessa forma, né? Ele queria me ajudar. Ele tinha uma moto lá, acho que era uma das primeiras da Honda, sabe? Uma magrela lá. E quando ele fazia os panetones da vida dele lá, então a gente saía para vender. Só que eu era meio ruizão de andar de moto, principalmente na traseira lá, né? E para fazer a curva, ele tombava do lado para fazer a curva e eu tombava do outro lado. E muitas vezes a gente ia lá pro barranco. Isso aconteceu numa rotatória que tinha aqui em São Carlos. Nossa, ele ficava uma pistola da vida comigo, viu? Ele falou, pô, caramba, ó, você tem que tomar o corpo. Eu falei, não, mas eu tenho medo, cara. Não, vai pra lá, porque eu jogava ele com o movimento em cima do tanque da moto, né? E ele ficava louco da vida comigo. O Cobrinha, mesmo com a faixa roxa, ele me ajudava a dar aula, porque eu dava 2 aulas de manhã, 2 à tarde e 1 à noite. E ele pegou para me ajudar também, que tinha competência para isso, onde estava o Michael Lang, o Michel Lang. Aí o Cobrinha pegou esses 2 aí, que tinham também uma competência fora do comum, tinha uma facilidade. Treinando junto com o Cobrinha fez com que eles também se tornassem um campeão, né, como eles estão sendo. A saída do Cobrinha da minha academia foi uma competição em São Paulo, ele era marrom e ficou em 2º lugar naquela competição lá. Aí veio o Tererê, viu a luta dele e ficou impressionado com ele lá. Onde que vieram, foi conversar com ele e ele veio falar comigo. Aí eu falei, pô, Cobrinha, é o momento de você subir na vida aí, subir no jiu-jitsu, já que você gosta, cara. Aí vai depender de você. Eu não vou ficar magoado, vou ficar muito pelo contrário, vou ficar feliz com isso, cara. Eu sei que a amizade nossa aí, o carinho é muito grande, eu pra você e você pra mim aí, mas daí, velho, é o caminho.
Aí o Tererê veio conversar comigo também, né? Até agradeceu lá. Daí para frente, deu no que deu, né? Fui treinar com o Mauro, gostei muito do treinamento dele, da educação, da técnica que ele passa, da atenção e o amor pelo jiu-jitsu. E isso foi o que mais me trouxe para o lado dele e fui treinando com ele até chegar na faixa preta. Somos hoje grandes amigos e ele é um mestre assim, excepcional para mim. Olha, o Mauro é uma pessoa em que pese, né, de vez em quando ele reclamar um pouquinho, só um pouquinho ele reclama, mas ele é uma pessoa muito alegre, muito sensível e uma pessoa do bem, uma pessoa que quer ver o progresso do outro, que fica feliz pela felicidade do outro. O que eu posso falar para aquelas pessoas que não fazem jiu-jitsu? O jiu-jitsu transformou a minha vida. Ele é uma pessoa que ele gosta de ajudar as pessoas. Eu gosto muito do que eu faço, tenho amor pelo jiu-jitsu, não só pelo jiu-jitsu, temos futebol também que de vez em quando eu brinco, mas o jiu-jitsu ao invés do ganha-pão, ao invés de ser hobby, passou a ser o ganha-pão. E eu posso garantir que o treino do Mauro ele é diferenciado. Ele não visa só a competição e o resultado positivo numa competição, ele visa a pessoa evoluir, né, melhorar. A espera para a hora certa, como no jiu-jitsu, você tem que esperar o momento correto para você aplicar uma técnica, porque senão ela não vai funcionar. O professor Mauro acabou me ensinando que o limite está na minha mente e não no meu corpo. O mais difícil mergulho, acho que, do ser humano é o mergulho dentro de si. E ele, através do jiu-jitsu, conseguiu tocar algumas pessoas a olhar dentro de si e evoluir. Então esse eu acho que é o maior legado que ele pode deixar aqui na nossa região. Superação.